Bem-vindos a mais um episódio de Truth Matters, A Verdade Importa, no qual hoje iremos um pouquinho mais profundo nos tópicos que abordamos anteriormente. Mais uma vez ao meu lado, Mackenzie Dribbett e Walter Weith, para trazer a todos uma mensagem urgente. Neste episódio, continuaremos analisando aquilo que começamos no episódio anterior, ou seja, as sociedades secretas e os poderes por trás delas. E esse conhecimento aponta para coisas que poderão te ajudar a entender a natureza da realidade na qual vivemos e também a circunstância atual na qual vivemos, mas também fornecer alguns detalhes sobre as organizações e os indivíduos que estão atuando à medida que o cotidiano de muitas pessoas ao redor do mundo está sendo modificado. Então, hoje esperamos que você possa aprender e desfrutar do material que iremos trazer para você, conforme nós cobrimos neste episódio o grande recomeço. Mackenzie e Walter, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Obrigado. Obrigado. Eu acredito que o programa de hoje será muito interessante. Bem, hoje iremos tratar desse conceito que tem sido muito falado recentemente. Há muitas pessoas dos dois lados do espectro político e social que já ouviram falar desse termo, o grande recomeço. E hoje iremos mergulhar um pouco nisso. Tentaremos educar as pessoas para separar fatos da ficção e também dar um pouco de contexto sobre o que podemos tirar disso para ajudar pessoas a estarem preparadas para o que está vindo, mas também compreender como essas pessoas estão se movendo, o que elas acreditam e por que estão fazendo o que fazem. Conforme analisamos isso, daremos uma olhada o que o Fórum Econômico Mundial tem a dizer sobre isso, pois essa é uma das organizações que tem nos dado um esboço do que é o grande recomeço. E eles nos deram uma definição, eu vou ler aqui para vocês. O mundo está em uma encruzilhada histórica, conforme economias em todo lugar tentam se recuperar de um hiato causado pela Covid-19. Os danos causados foram horrorosos em relação às vidas ceifadas e os sustentos que foram perdidos. Contudo, isso também apresenta uma oportunidade para reconstruir de forma mais inclusiva e responsável. Os lockdowns decorrentes do coronavírus mostraram o que é possível em termos de limitação da poluição, e o custo das vidas perdidas ilustram o que pode acontecer quando sistemas de saúde e redes de proteção social são negligenciadas. Agora está nas mãos dos líderes do setor público e privado aproveitar a oportunidade e ajudar a criar uma sociedade mais justa e sustentável. Temos muitas palavras-chave aqui, que eu gostaria que fossem ressaltadas, pois veremos esses elementos em comum conforme avançamos mais e mais e entender o que essas pessoas estão tentando moldar. O que é que vocês entendem quando escutam essa descrição do Fórum Econômico Mundial? E algumas dessas palavras-chave, como oportunidade para construir uma sociedade mais inclusiva, redes de proteção social e sistemas de saúde sendo negligenciados. Essas coisas ficam destacadas para vocês, dado o contexto e aquilo que nós sabemos? Uma coisa que percebemos imediatamente são as palavras que estão tão em voga no mundo hoje, como comunidade comum, solidariedade. Também há um argumento de que as divisões que supostamente têm dividido a humanidade precisa desaparecer, para que assim nos tornemos todos um. Com certeza eles parecem estar almejando uma inclusividade universal, não é mesmo? O que aparentemente não soa nada mal, mas gostaria de te levar um pouquinho para dentro do Fórum Econômico Mundial e escutar o que o diretor executivo, Klaus Schwab, tem a dizer sobre isso, porque isso vai nos dar uma indicação sobre o quanto das nossas vidas será impactado por esse grande recomeço. Essas são citações diretas do Schwab. Ele disse: para atingir o melhor resultado, o mundo tem que agir de forma unida e rapidamente, para renovar todos os aspectos da nossa sociedade e na nossa economia. Agora veja o que compreende todos os aspectos, desde a educação até os contratos sociais e condições de trabalho. Cada país, os Estados Unidos, a China, enfaticamente tem de participar, e cada indústria, desde o óleo e gás até a tecnológica, mais uma vez a palavra tem, de ser transformada. E aqui está a chave, assim fechamos essa abrangente declaração. Resumindo, precisamos um grande recomeço do capitalismo. Parece que aquilo que deve estar na mira
para pessoas como Klaus Schwab é o capitalismo, se constituindo como um ponto central. Por que você acha que esse é o conceito que está na mira no momento? Mais uma vez, precisamos olhar por trás das cortinas, pois quem poderia estar incentivando e modelando o formato deste plano econômico? Nós sabemos como é o plano econômico, que emana do papado. Uma vez que esse plano tem sido claramente manifestado em uma encíclica após a outra, como, por exemplo, a Rerum Novarum, e também a última encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade. Aquilo que eles estão planejando e construindo é uma forma de socialismo que possui semelhanças com o fascismo, em que o Estado e a indústria são parceiros pelo bem da comunidade. E esse modelo é naturalmente o modelo papal. Agora, precisamos nos perguntar, da onde vem esse Klaus Schwab? E por que ele é uma voz tão importante no mundo de hoje? Podemos perguntar também onde ele estudou. Ele estudou na Universidade de Freiburg, que é uma universidade dirigida por jesuítas. Então, mais uma vez, temos aí a conexão, que conecta todos eles. E a agenda que está sendo proposta por esses poderes é exatamente a mesma. Muito bem, então temos mais uma vez uma conexão com os jesuítas. Nós pretendemos explicar um pouco melhor esse relacionamento. Temos citações e declarações muito interessantes para mostrar. Mas por que este grupo de pessoas está mirando no capitalismo? Afinal, o que há com o capitalismo? Por que ele é um problema para essa nova ordem que eles estão tentando implementar? Ao voltarmos à história, veremos que eles deram início a duas correntes. Uma delas, que é o capitalismo, no qual o sistema funciona através dos empreendimentos privados. E o papado tem reclamado desse sistema consistentemente. Ele o chama de individualista, de centrado no próprio eu, dizendo também que esse sistema não é alinhado com o que eles definem como pobres. E, bem, na verdade é irônico que eles nunca ajudam os pobres com o seu próprio dinheiro, mas apenas com os fundos públicos. E a outra corrente, que foi criada por eles e bastante implementada na América do Sul, é o comunismo, em que o indivíduo não participa com nada mais além da sua obediência. O Estado administra tudo. Isso acaba estabelecendo a dialética hegeliana, em que há uma tese e uma antítese, e esse tipo de socialismo, que na verdade é uma forma de fascismo, que eles tanto estão propagando, fica bem no meio das duas. É o que chamamos de assíntese. Então, estabelecemos dois sistemas que cria um paradigma para o movimento do grande recomeço, que, no fim das contas, nada mais é do que o plano econômico do sistema católico romano. E eles estão implementando isso de maneira brilhante, sem que as pessoas aparentemente estejam percebendo, mas basta prestar um pouco de atenção para perceber o que está vendo. Com esse propósito, você consegue ver que Schwab tem adicionalmente uma visão e uma opinião como isso deve acontecer e como será o mundo. Eu gostaria de continuar lendo algumas dessas citações aqui. Nós temos que construir inteiramente novas bases para nosso sistema econômico e social. O nível de cooperação e ambição que isso implica é inédito. Ele está propondo aqui uma base inteiramente nova para cada parte do nosso sistema econômico e social. E ele reconhece aqui que isso será um movimento inédito na busca desse novo sistema. Mas ele continua dizendo, mas isso não é algum tipo de sonho impossível. Aliás, o lado bom da pandemia foi, e nós veremos à medida que analisamos mais citações, notamos uma linguagem oportunista.
vinda dessa pandemia, há certos grupos no mundo que acreditam ser essa, quando você vê suas falas, uma ótima oportunidade para alguma coisa. E à medida que analisamos, conseguimos entender o que eles entendem por essa valiosa oportunidade. Ele diz que o lado bom da pandemia mostrou que nós conseguimos nos adaptar rapidamente a mudanças radicais no nosso estilo de vida. Quase que instantaneamente, a crise forçou negócios e pessoas a abandonar práticas consideradas por muito tempo como essenciais. Desde viagens frequentes de avião até o trabalho no escritório. Aqui ele pega aspectos do cotidiano de muitas pessoas e mostra como rapidamente essas coisas podem mudar. E ele continua dizendo: a pandemia representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e reiniciar o nosso mundo para criar um futuro mais saudável, mais justo e mais próspero. Bem, ele realmente parece ter as melhores das intenções. Procura fazer o nosso futuro mais saudável, justo e próspero. Mas o que dizer sobre as pessoas que já experimentam esse tipo de vida e já contribuem para a vida de outros? Como a vida dessas pessoas será transformada nessa mudança das bases do sistema econômico e social? Uma coisa que o Fórum Econômico Mundial já deixou bastante claro é que parte da propriedade privada desaparecerão. Basicamente, é o retorno ao sistema da Idade Média, quando havia o feudalismo, com os senhores e a elite em harmonia e parceria com Roma, uma atuando como a cabeça temporal e a outra a espiritual, e em que a propriedade fica totalmente com a cabeça espiritual, que a distribui de acordo com a sua vontade. É isso que acontecia na Idade Média. O Papa possuía poder para dividir um continente. Ele ditava quem possuía o quê. Ele ditava também os governos. E se você não governasse de acordo com a vontade dele, você era removido e substituído por outra pessoa. Esse mesmo sistema parece fazer parte do plano deles. E caso você queira saber os resultados disso para a sua iniciativa privada, basta estudar a Idade Média e descobrir porque esse período foi chamado de a Idade das Trevas. Este sistema não é luz, é trevas. Este é um conceito bastante interessante. Eu queria que nos perguntássemos por que estamos falando disso agora. Por que estamos dizendo que vamos acabar voltando a esse sistema? Bem, é possível ver rapidamente que é para esse caminho que eles estão querendo ir. Isso não é só conjectura, não é algo que estamos inventando aqui. É exatamente o que eles estão dizendo. Nós vamos mostrar com umas citações aqui. É possível ver claramente a direção aonde eles estão querendo ir. Também precisamos nos fazer a seguinte pergunta: será que existe alguma agenda espiritual por trás disso tudo? Bem, obviamente havia uma agenda espiritual na Idade Média. Mas quando as pessoas disseram não, nós devemos decidir baseado na nossa própria consciência. Por exemplo, Martinho Lutero e os reformadores disseram não, nós não vamos nos adequar a esse sistema e essa cultura que você criou. Suas tradições deveriam utilizar como norma a palavra de Deus. Cada indivíduo deve ter a liberdade de consciência para avaliar por si mesmo o que é a verdade. Este princípio, porém, não é compatível com o sistema, porque o que eles almejam é o controle e poder absolutos, e é para aí que estamos caminhando. Para ter poder absoluto, primeiro você precisa remover o poder daqueles que atualmente possuem esse poder. Portanto, a classe média precisa desaparecer, pois é aí que está a grande parte desse poder. A pequena indústria também precisa desaparecer, e eles estão fazendo isso muito bem. Como você disse, essa cultura de trabalhar e ficar em casa, sob o pretexto de proteger o meio ambiente
eliminar o estresse, todas essas palavras de impacto. Mas do que adianta isso? Pois você perde o controle de sua vida, você se torna um pássaro engaiolado. E eu quero chamar a atenção das pessoas para ver como isso acontece praticamente. Tem alguns artigos que foram escritos. Veja, tem todos esses alarmistas dizendo que o grande recomeço é uma mudança global de poder. E isso não é verdade. É apenas uma visão acadêmica de como nós podemos nos mover e mudar o nosso futuro. Mas, na verdade, tem o que seja talvez um e-mail vazado de um delator. Haverá pessoas que falarão que isso não é verdade, e eu quero avisar os nossos ouvintes e telespectadores, nós estamos trazendo essas informações para criar consciência, para que você entenda as informações que circulam. E tentaremos prover algum contexto para essa informação e também a linha do tempo associado a isso. Nós não estamos endossando, dizendo que vai acontecer dessa maneira, como o e-mail fala, mas nós seríamos negligentes caso as coisas aconteçam conforme diz esse e-mail e nós não te avisássemos e dessemos algumas indicações, junto com outras informações confiáveis que sugerem que muitas das coisas que estão aqui parecem corretas. Bem, para dar apenas um pouco de contexto, esse e-mail começou a circular a partir do Partido Liberal Canadense e disse que foi resultado do Comitê de Planejamento Estratégico, que na verdade se reúne no gabinete do primeiro-ministro. Nós recebemos isso em outubro e nós decidimos esperar um pouco, pois tinha algumas coisas que já aconteceriam em novembro, pois queríamos ver como as coisas iriam acontecer e ter a certeza que isso não era algo estranho. E vimos que aquilo que o documento falou que aconteceria em novembro começou a acontecer exatamente como disse o documento. E no processo nós reunimos algumas informações que deram suporte às outras afirmações que estavam no e-mail. Não irei revelar tudo, tentarei deixar o link para que as pessoas vejam por elas mesmas, mas quero falar de alguns aspectos importantes e coisas que se relacionam com aquilo que iremos descobrir sobre o grande recomeço. E como isso se relaciona com algumas instituições e organizações que daremos atenção especial. Diz que em novembro, no Canadá, que haveria algumas medidas adicionais de lockdown, que começaria primeiro nas principais áreas metropolitanas e iria se expandir para as áreas rurais. E vimos que isso corretamente aconteceu. Vimos restrições acontecendo em Toronto e Vancouver e algumas outras cidades principais no Canadá, e conforme avançamos nos meses, essas restrições aumentaram, de maneira que havia uma forte recomendação para não viagens dentro da província e entre províncias. Restrições sobre quem você poderia receber em sua casa foram divulgadas e agora implementadas, e vimos que parece existirem outras coisas que estão na agenda já em dezembro, como também no primeiro semestre de 2021, como também no segundo e terceiro. Isso inclui várias coisas, como lockdowns mais restritos, assim também como possíveis mutações e uma cepa mais forte, que iria intensificar essa crise no sistema de saúde, assim também como o conceito de renda básica universal, e algo também que estaria relacionado com o Fundo Monetário Internacional, um programa de perdão de dívidas mundial. Bem, haverá muitas especulações. Algumas pessoas podem pensar que nós estamos entrando em territórios que não foram verificados, mas o que de fato vemos é que o primeiro-ministro Trudeau falando sobre elementos similares a esses. Está falando também das medidas relacionadas à crise de saúde. Vamos ouvir o que Trudeau tem para falar sobre o envolvimento do Canadá com os objetivos das Nações Unidas, assim também como os objetivos do Fundo Monetário Internacional, no que concerne o perdão de dívidas. Vamos escutar. Os últimos 6 meses deixaram lacunas e desigualdades profundas dentro de nossas sociedades e entre elas. Como no caso da mudança climática, aqueles que têm menos são os mais afetados. É por isso que na primavera passada, o Canadá trabalhou com o primeiro-ministro Andrew Holness e o secretário-geral António Guterres para convocar uma reunião de alto nível a fim de discutir como os líderes em todo o mundo poderiam trabalhar juntos para fechar essas lacunas e construir um sistema mais justo que funcione para todos. Gostaria de pausar aqui. Nós vamos escutar mais da fala de Trudeau, mas já notamos uma linguagem semelhante àquela de Schwab.
o diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. E o que vemos é a mesma narrativa que o mundo não é justo. Essa crise que advém de diferentes níveis está afetando um grupo de pessoas mais que outro. E o sistema parece estar quebrado e precisamos fazer algo a respeito. E você percebe que ele menciona Antônio Gutierrez, de quem falaremos mais adiante. Mas conforme escutamos mais líderes mundiais falando sobre essa questão do grande recomeço, por que continuamos a escutar praticamente a mesma linguagem usada pelos líderes? Me permita comentar que os líderes que mais levantam a sua voz hoje são de países de primeiro mundo. Eles estão falando sobre um grande recomeço, sobre essa grande disparidade entre o pobre e o rico. Agora, se você destrincha isso, significa que se eles de fato forem reiniciar esse sistema, serão os países ricos que terão que dar dinheiro para haver esse equilíbrio com os pobres. Isso vai acabar demolindo o sistema que tem sido implementado no mundo já há vários séculos. Vale ressaltar que as nações mais ricas são justamente aquelas que surgiram do sistema protestante. E essas nações precisam ser desmanteladas, pois se elas tiverem todo esse poder e toda essa propriedade, as pessoas não vão se submeter a outro poder. Portanto, o sistema atual precisa ser desmantelado para ser substituído por um sistema igualitário, para um poder centrado. E a outra pergunta é, quem vai acabar perdendo com isso? Vocês são canadenses, não é mesmo? Será que o prospecto futuro da sua prosperidade parece bastante promissor? Ou, de acordo com a fala dele, vocês podem esperar uma piora? Olha, com certeza parece que as coisas vão piorar. Pelo menos para aqueles que atualmente se encontram em uma situação confortável. É isso mesmo. Mas como conseguir isso? Como se consegue isso? É se destruindo aquilo em que você se apoia, que é a indústria privada. Isso precisa desaparecer, e aí você se torna um escravo do sistema, pois para sobreviver, você precisa depender do novo sistema que eles estão implementando, que é um sistema no qual o governo te sustenta. E uma vez que você esteja totalmente dependente disso, o governo passa a ter controle total sobre você. O que me surpreende nos países de terceiro mundo é que não há esforços para melhorar a sua economia. Por que eles estão felizes vendo tudo desmoronar? Estão conformados em viver numa espiral para baixo, até que tudo finalmente esteja destruído. Veja, por exemplo, aqui na África, as economias estão despencando e a única coisa da qual eles falam é sobre o novo recomeço, sobre o novo futuro, sobre planos de resgate financeiro, sobre perdão de dívidas, etc, etc. Acontece que tudo isso tem um preço, e se o Fórum Econômico Mundial estiver envolvido, o preço desse novo sistema é que você estará submisso ao controle total desse novo poder. Quem paga o músico, escolhe a música. O que é interessante é que, ao invés de tentar construir a economia dos outros países, eles se preocupam apenas em remover a classe superior de todos eles. Por alguma razão, as pessoas ricas são o problema. O novo sistema não tem interesse em incentivar o crescimento das classes pobres. A solução para ele é eliminar as ricas. Exatamente. E para nossos telespectadores que não conhecem esse conceito, isso é, na verdade, uma cartilha estratégica, chamada de Teologia da Libertação. O conceito afirma que, na verdade, é o capitalismo que tem oprimido o pobre.
Na verdade, é esse o inimigo das classes mais pobres. Escutamos pessoas como Schwab e outros na ONU, no Fundo Monetário Internacional e ao redor do mundo. Notamos que o inimigo desse grupo, que tem como objetivo o grande recomeço, é se livrar do capitalismo, à medida que é visto como a entidade que está pressionando e oprimindo aqueles que não têm nada. E nós vemos essa teologia na América do Sul, e isso é interessante, porque vemos que o Papa Francisco, assim como o líder da ordem jesuítica Arturo Souza, são ambos latino-americanos, que em muito apoiam esse conceito da teologia da libertação. Eu quero que as pessoas entendam, à medida que nós continuamos, essas não são necessariamente progressões naturais da sociedade humana. Não são evoluções naturais do comportamento humano, que na verdade foram manipuladas para se sentirem culpadas por aquelas coisas que as nações ricas e que também nações protestantes construíram e que, por sua vez, estão baseadas nos direitos e liberdades individuais, enquanto que esse sistema que eles gostariam de aplicar está centrado na comunidade, no bem comum e o bem geral. Tudo isso em detrimento das liberdades civis individuais, da privacidade e da propriedade. Você vai descobrir, à medida que formos mais e mais profundo, nós estamos sendo levados por um tipo de raciocínio que tem estado aí por alguns anos e é fortemente apoiado por aqueles que apoiam uma forma de raciocínio jesuíta, que por sua vez pode estar conectado com uma visão socialista ou até um pouco mais extrema, uma visão comunista. Mas vamos voltar para Trudeau à medida que ele apresenta e fala algumas palavras e conceitos-chave que nos darão alguma ideia do que será esse grande recomeço para os países desenvolvidos. Durante o verão, nossos 6 grupos de trabalho produziram mais de 250 opções de políticas. Em 8 de setembro, os ministros das Finanças se reuniram para discutir essas opções e suas recomendações a curto, médio e longo prazo. As ideias mais promissoras serão retomadas com os processos existentes do FMI e dos bancos mundiais, bem como na cúpula dos líderes do G7 e do G20 no final de outono. Então, em dezembro, teremos a oportunidade de nos reunir novamente para discutir o progresso que fizemos, porque entendemos que agora temos que consertar os problemas urgentes, mas a longo prazo também temos que consertar o sistema para que ele funcione para todos. Vou parar um pouco aqui. Escutamos algumas palavras-chave. O Fundo Monetário Internacional está envolvido, o Banco Mundial também. Ele menciona um sistema que está quebrado, que no longo prazo precisa ser substituído. Nós vamos continuar assistindo e eu só gostaria de enfatizar que esses são os poderes que iremos dar mais atenção neste episódio, para que as pessoas saibam em que direção estamos indo. Para eliminar esse vírus, precisamos eliminá-lo em todos os lugares. Enquanto os cientistas trabalham 24 horas por dia para desenvolver uma vacina, como governo temos a responsabilidade de assegurar que ela será distribuída rapidamente e de forma justa em todo o mundo. Na sexta-feira, eu anunciei que o Canadá fornecerá 440 milhões de dólares para facilitar o acesso global à vacina Covid-19, incluindo 220 milhões de dólares para o engajamento avançado do mercado a fim de ajudar os países de baixa e média renda a ter acesso às vacinas. Esta é uma iniciativa importante e eu encorajo outros governos a se juntarem a ela também. Precisamos trabalhar em conjunto, e não apenas em vacinas. O Canadá acredita que uma resposta forte e coordenada em todo o mundo e em todos os setores é essencial. Essa pandemia tem proporcionado uma oportunidade para uma reinicialização. Essa é uma oportunidade de acelerar nossos esforços pré-pandêmicos para reimaginar sistemas econômicos que realmente solucionem desafios globais como a pobreza extrema, a desigualdade e a mudança climática. Acabamos de escutar Klaus Schwab ou o primeiro-ministro do Canadá, pois a narrativa é tão semelhante que eu estou com dificuldade de distinguir de onde vem essa agenda, do Fórum Econômico Mundial ou vem de um nível governamental? O que é que vocês entendem quando Trudeau usa esse tipo de linguagem que se relaciona com Guterres na ONU, com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial? O que vocês entendem por esse tipo de linguagem sendo usada no meio da crise que vivemos? É óbvio que há uma grande semelhança em tudo que essas pessoas estão dizendo. Todos eles estão mencionando essas palavrinhas-chave
Esse vídeo do Trudeau revela muita coisa. Ele disse que precisamos de um grande recomeço e, segundo ele, este é um plano antes da pandemia. Portanto, esse plano não é uma resposta à pandemia, como as pessoas estão dizendo por aí. Ah, isso daí é por causa da pandemia. Isso está acontecendo porque tudo precisou ser fechado e as pessoas precisam de ajuda. Não, não é isso. Isso já estava sendo planejado desde antes. Não se trata de algo novo. O plano do grande recomeço é anterior à pandemia. A outra questão é que todos eles estão cavalgando no mesmo cavalo, chamado Covid-19. As estatísticas que estão sendo publicadas pelo mundo, e veja, de maneira bastante pública, em muitos fóruns, inclusive no Parlamento Europeu, é que as estatísticas estão mostrando que o Covid-19 é, na verdade, muito menos virulento do que o vírus SARS. Eles estão querendo vacinar toda a humanidade para uma variante específica, enquanto que eles mesmos estão admitindo que haverá mutações. Bem, se isso acontecer, então logo precisaremos estar desenvolvendo novas vacinas. E então, novamente, qualquer novo problema que surgir, terão que correr novamente atrás da vacina. Veja, não é sobre vacinas. Não é sobre a gravidade da doença. Afinal, tivemos problemas mais sérios ainda no passado. Afinal, do que se trata tudo isso? Se trata do grande recomeço. O Covid é apenas a ferramenta, seja a pandemia ou a plandemia, como alguns aí já estão dizendo. E, na verdade, isso não é novo. Toda essa ideia de um grande recomeço, esse reinício dos sistemas sociais e mundiais, na verdade, vemos um padrão que muitas pessoas não conseguem observar, pois estão ocupadas com as suas vidas diárias. Como falamos da última vez, não existe um tempo para parar e estudar história, as figuras, as pessoas e de que grupos elas fazem parte. Mas o que, na verdade, temos visto na história recente americana, um outro presidente americano se referindo a um tipo de agenda das Nações Unidas. Nós vimos que Trudeau, e veremos que muitos desses líderes mundiais e organizações globais está conectando essa situação com o contexto climático, que está intimamente ligado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Agenda 2030 das Nações Unidas. E nós conseguimos ver, se voltarmos um pouquinho na história, que George Bush pai, falando um pouco sobre isso. Mackenzie, nos fale um pouco sobre aquilo que você encontrou quando você escutou esse comentário feito pelo ex-presidente americano. Eu queria mencionar algumas coisas interessantes. Essa entrevista do Trudeau, ela continua. Nós não mostramos tudo aqui. E mais tarde, na entrevista, ele diz que ele deseja implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas. Ele diz isso bem nessa entrevista. Eu acho isso bastante interessante, pois é possível ver de onde a mente dele está vindo. Ele é bastante influenciado pelas Nações Unidas. Agora, eu vou colocar aqui alguns vídeos muito interessantes. Porque a gente acha que os países são bastante nacionalistas, mas a verdade é que eles não são tão nacionalistas assim. Então, eu vou colocar 3 vídeos agora, bastante interessantes. Assinamos uma convenção climática sobre a importância dos instrumentos econômicos e os mercados livres foram incluídos neste gigantesco documento da Agenda 21 e na Declaração do Rio. Deixe-me ser claro sobre um ponto fundamental. Os Estados Unidos pretendem ser o líder supremo mundial na proteção do meio ambiente global. Muito bem, antes de eu colocar o segundo vídeo, o que vocês acharam interessante neste? Sim, há algo muito interessante aí. Ele disse categoricamente que os Estados Unidos deve ser o líder em relação às questões do meio ambiente.
Agora, parece que o oposto aconteceu sob o comando do Trump, não é? Uma vez que eles retiraram os Estados Unidos do Acordo de Paris. Ainda assim, o Trump disse em uma declaração que, apesar dessa saída, os Estados Unidos estão na frente de todos os países em relação à implementação dos objetivos que foram estabelecidos em Paris. Ele disse que eles estão muito à frente dos outros países no que tange à implementação desses objetivos, mesmo havendo abandonado o acordo. E agora o presidente disse que vai trazer os Estados Unidos de volta para o acordo. Mas não apenas isso. Ele quer trazer os Estados Unidos de volta como líder do fórum, na frente das outras nações. Portanto, veja como tudo ocorreu de acordo com o plano, apesar de não parecer que estava ocorrendo. Muito bem. Então, vemos que eles estão na mesma direção, apesar de, às vezes, parecer que não estão. Vamos agora continuar assistindo aos clipes interessantes. O que eu vou mostrar agora é um vídeo do Bush Sr. dizendo que ele deseja cumprir o sonho dos fundadores da América. Este é um momento histórico. Neste último ano, fizemos grandes progressos para acabar com a longa era de conflitos na Guerra Fria. Temos diante de nós a oportunidade de forjar, para nós mesmos e para gerações futuras, uma nova ordem mundial. Um mundo onde o Estado de Direito, não a lei da selva, rege a conduta das nações. Quando alcançarmos o sucesso, e alcançaremos, teremos uma chance real nesta nova ordem mundial, uma ordem em que as Nações Unidas podem exercer seu papel de manutenção da paz para cumprir a promissora visão dos fundadores da ONU. Ele deixou bastante claro que ele também deseja a nova ordem mundial tão sonhada pelas Nações Unidas. Agora eu vou colocar mais um vídeo. Até agora, o mundo que conhecemos tem sido um mundo dividido, um mundo de arame farpado e bloco de concreto, conflito, Guerra Fria. Agora podemos ver um novo mundo chegando, um mundo no qual existe a perspectiva muito real de uma nova ordem mundial. Nas palavras de Winston Churchill, uma ordem mundial na qual os princípios da justiça imparcial protege os fracos contra os fortes. Um mundo onde as Nações Unidas, livre dos impasses da Guerra Fria, estão prontas para cumprir a visão histórica de seus fundadores. Muito bem, ele fez alguns pontos muito interessantes aí. Ele disse sobre proteger os fracos dos fortes. Parece muito semelhante àquilo que essas pessoas hoje estão dizendo sobre o grande recomeço. Esse discurso de colocar os ricos como vilões. Você percebeu como ele utilizou o pronome nós diversas vezes? Nós precisamos saber quem são esses nós. Será que eles estão falando dos Estados Unidos? É claro que não, já que ele está falando em ceder o poder às Nações Unidas. Então, esse nós deve ser o poder por trás das cortinas. Voltando a uma de nossas antigas conversas, ele era membro de qual sociedade secreta? Ele era membro da Caveira e Ossos. Capítulo 3:2:2. E se voltarmos no tempo, vemos que esse capítulo é o da Sociedade Alemã dos Illuminatis, fundada por Adam Weishaupt, o que nos leva à Ordem dos Jesuítas, que por sua vez nos leva à Igreja Católica Romana. O objetivo dos jesuítas é bastante claro. É restaurar a supremacia que acabou sendo perdida devido à Reforma Protestante. É esta a agenda da qual eles estão falando. Na verdade, ele está falando sobre fraternidade, que é o tema da última encíclica do Papa.
E ele também falou sobre blocos de concreto e muros, e nós sabemos que o Donald Trump foi muito adepto a levantar muros de concretos debaixo de uma grande oposição por parte de Roma. E agora, o novo mandatário dos Estados Unidos está falando sobre voltar atrás nesse processo. Em outras palavras, em escancarar as fronteiras americanas de forma que essa diferença entre os ricos e os pobres acabe desaparecendo, nesta nova mistura planejada por eles chamado de o Grande Recomeço. Aparentemente, este é o maior objetivo desta nova ordem mundial. Algumas pessoas já têm ouvido esse termo por um bom tempo, mas, afinal, o que ele significa? Ele é um grande recomeço do quê? Do capitalismo. É uma nova ordem econômica mundial. Isto visa alterar todo o sistema em que a sociedade opera atualmente. Então, eu acredito que o nível de liberdade que temos hoje acabará sendo mudada conforme avançamos. E não vamos esquecer que, junto a esta ordem econômica, também há uma nova ordem espiritual. Pois todos esses esforços em se unir às religiões têm o objetivo de atingir o bem comum da humanidade, de forma que as diferenças doutrinárias entre as crenças serão ignoradas em favor do bem comum. Portanto, o aspecto espiritual é paralelo a tudo isso. Não é possível separar o espiritual do temporal e econômico. O que é um conceito bastante novo para a maioria das pessoas, pois elas pensam que essas duas coisas são separadas. Para alguns pode até mesmo ser, mas para essas pessoas ali no topo, que querem implementar esta nova ordem, é a mesma coisa. Elas têm que andar paralela uma à outra, para que esse sistema de fato funcione. É por isso que as Nações Unidas têm dentro dela organizações extremamente ligadas à espiritualidade. Veja o Templo do Entendimento e todas elas. Nós vimos o templo dentro das Nações Unidas de forma de um trapezoide, e eles alegam que isso é iluminação, mas na verdade sabemos que isso é luciferianismo. Sim, eu acredito que a gente pode levar a nossa audiência a como chegar a essas conclusões por eles mesmos. Nós já olhamos um pouco sobre o que o grande reinício é, e agora vamos mirar em uma outra coisa. A qual tipo de organizações devemos estar atentos, para as quais devemos olhar mais profundamente, e nesse episódio falaremos sobre as Nações Unidas. Acredito que é uma organização que geralmente as pessoas ao redor do mundo olham como inofensiva, como um guia de governo global, que promove o bem geral para as pessoas, mas o que na verdade vemos é que existe muita história por trás dessa organização. E que, na verdade, há vários tipos arquitetônicos curiosos nas instalações da organização. Bem, agora iremos um pouquinho mais profundo nas Nações Unidas e começar a te ajudar, você, a audiência, a entender como nós podemos com confiança dizer que existe um componente espiritual nas Nações Unidas. E nós tentaremos entender o que é isso. Começando com o líder das Nações Unidas, o atual secretário-geral, Antônio Guterres. E descobrimos que Antônio Guterres é um católico. Número 1, um devoto católico que tem um relacionamento especial com o Papa Francisco. Mas ele também foi o líder e o presidente de uma organização chamada Internacional Socialista. E quando nós escutamos mais e mais essa linguagem do grande reinício, ela assume tons socialistas. E eu sei que haverá pessoas de alguns lados do espectro político que irão virar os olhos para aquilo que eu estou dizendo, mas vamos usar a linguagem deles para determinar onde eles se situam e vamos dar uma olhada nas suas antigas credenciais. Por exemplo, no caso de Guterres, quando você é presidente de uma organização chamada Internacional Socialista, não há necessidade de especulação e conjecturas que a forma preferível de governo para esse indivíduo
atualmente líder das Nações Unidas, é absolutamente o socialismo. E aqui temos uma citação sobre a sua visão a respeito do grande reinício, na qual ele diz: o grande reinício é um reconhecimento bem-vindo que essa tragédia humana deve ser um chamado para despertar. Devemos construir economias e sociedades mais igualitárias, inclusivas e sustentáveis, que se tornem mais resilientes diante de pandemias, mudanças climáticas e muitas outras mudanças globais que enfrentamos. Bem, escutamos através de Trudeau, de Bush, de Schwab, escutamos o mundo é desigual, precisamos ser mais inclusivos, escutamos a narrativa da mudança climática, mas também ele tem um companheiro nisso tudo, um amigo, Al Gore, que está em muitas dessas coisas aliado com a ONU. E ele também falou sobre o grande reinício. Ele diz: este é o momento para um grande reinício. Temos que consertar muito desses problemas, capitalismo, que tem sido permitido apodrecer por muito tempo. Bem, vemos os líderes mundiais estão juntos e concordam uniformemente qual é o problema e vemos que é o capitalismo e o que o capitalismo conduz, que é a desigualdade, injustiça e o desequilíbrio de características econômicas e sociais para grupos diferentes de pessoas, grupos marginalizados. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo nas Nações Unidas e tentar compreender o que de fato essa organização é, de onde ela vem, e conhecer os fundadores desse grupo que falamos, que está rapidamente se tornando um corpo de governo global. Mackenzie, por que você não apresenta aquilo que sabemos sobre os fundadores das Nações Unidas, que foi anteriormente a Liga das Nações? Há alguns fatos interessantes em relação às Nações Unidas. Ela foi fundada em 1919. O primeiro nome, como você mencionou, era Liga das Nações, o que é um ponto interessante, pois para encontrarmos os fundadores dos Estados Unidos, precisamos entender os fundadores da Liga das Nações. O que eu vou ler agora para vocês foi retirado do próprio site das Nações Unidas. O precursor das Nações Unidas foi a Liga das Nações, uma organização concebida em circunstâncias semelhantes durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 1919 sob o Tratado de Versalhes, a fim de promover cooperação internacional, assim como paz e segurança. Bem, o que tiramos daqui então é que a Liga das Nações foi a precursora das Nações Unidas. E quem estava envolvido na formação da Liga das Nações? Um dos fundadores da Liga das Nações foi Arthur Balfour. Ele também era um membro da Sociedade dos Apóstolos de Hort. Mas quem foi Hort? Walter, você pode nos dar mais detalhes sobre essa sociedade? Quem foi Arthur Balfour e sua conexão com a Liga das Nações, que hoje é as Nações Unidas? O Ascot e o Hort foram os dois indivíduos que criaram um novo documento grego que serviu de base para as novas traduções bíblicas. E há uma grande especulação que coloca em dúvida se estes dois realmente eram protestantes. Afinal, o Hort era um autoproclamado mariologista, o que, obviamente, não tem nada a ver com o protestantismo. Ele também se alinhava ao catolicismo romano nas questões da Eucaristia. E tanto o West quanto o Hort eram profundamente envolvidos com o Espiritismo. Eles também eram evolucionistas, portanto, as evidências apontam para o fato de que esses dois indivíduos eram, na verdade, jesuítas, fingindo ser protestantes. Eles pretendiam pôr em prática uma agenda em que a Bíblia pode ser usada, e eu digo isso em relação às traduções mais modernas, que se baseiam na interpretação deles do texto grego, de forma a favorecer as doutrinas católicas sobre as doutrinas protestantes. Muito bem. É algo muito interessante que eles eram espiritualistas.
eles lideravam a Sociedade de Pesquisas Psíquicas e, além disso, ele iniciou uma sociedade chamada Sociedade Sintética, cujo maior objetivo era criar uma religião mundial. Agora estamos começando a ver uma conexão maior com a espiritualidade. Temos uma nova ordem mundial, mas ela precisa andar em paralelo com uma nova religião mundial. Vemos isso tomando forma lá atrás, com os fundadores dos Estados Unidos. Bem, vamos voltar um pouquinho e buscar reformular o que falamos, pois acredito que eles receberam tantas informações que eles estão... Uou, o que está acontecendo? O que falamos foi que agora, hoje, no momento atual, a ONU é o centro do que está acontecendo ao redor do mundo relacionado ao grande reinício. O que fizemos foi voltar em 1919 e ver que esse grupo de homens criou essa Liga das Nações. E dentro dessa Liga das Nações, você tem um componente espiritual, já na época dos membros fundadores, que não eram apenas espiritualistas, mas participavam de sessões mediúnicas e compartilhavam de uma linha de raciocínio que era espiritual, em grande parte, com o objetivo de criar um sistema universal de governo e, como Mackenzie mencionou, uma religião mundial. Nós vemos essa linha do tempo que não pode ser ignorada, porque se olharmos para uma organização hoje, nós temos que olhar para quando ela foi fundada, para entender o contexto e a própria narrativa, para ter uma boa noção a respeito dessa organização, quando foi criada lá no começo. Porque o que faremos agora é pedir para você, o telespectador, fazer algo que ajuda a você encontrar essa informação por você mesmo. Quero pedir para cada um de vocês que puderem usar o celular, o tablet ou o notebook, qualquer coisa que te dê acesso à internet, entre no Google e digite as palavras Boa Vontade Mundial. 3 palavras, Boa Vontade Mundial. Isso vai te levar ao primeiro termo buscado que você vai encontrar. É de uma organização chamada Fundação Lucis. Eu quero que você clique nesse link, Boa Vontade Mundial, Fundação Lucis, e vá até lá embaixo. Você vai ver vários links, e um em particular que diz Serviço e o Plano Divino. Apenas para te dar um pouco de contexto, a razão pela qual estamos fazendo isso é que Walter mencionou antes que existem um número de organizações espirituais dentro da ONU, sendo Boa Vontade Mundial uma delas considerada uma organização não governamental. Essa é uma ONG que é endossada pela ONU. E quando você olha onde se encontra o seu escritório, está na Avenida das Nações Unidas, no mesmo edifício da ONU em Nova York. Bem, essa organização Boa Vontade Mundial é uma subsidiária da Fundação Lucis. Quando vocês entrarem nesse link, eu espero que vocês consigam fazer isso no momento, entrem no site e cliquem naquele link lá embaixo, que diz Serviço e o Plano Divino. Walter, antes de a gente entrar no conteúdo dessa página, poderia nos contar sobre o que é a Fundação Lucis? Quem é e de onde isso vem? E por que ela está localizada dentro da ONU hoje em dia? Bem, vamos voltar um pouco para o passado. Esta organização baseia-se nos escritos de Alice Bailey. A Alice Bailey era sucessora da Madame Blavatsky e foi dado início a uma organização que tinha uma publicadora chamada Publicadora Lucis. É óbvio que esse nome trouxe muita controvérsia, uma vez que ficava óbvio a quem eles prestavam lealdade. Eles não estavam ao lado do Deus da Bíblia, mas ao lado de Lúcifer. E por que o nome causou tanta contenda, acabaram trocando para Lucius Trust, que significa a mesma coisa. E ao lermos os escritos de Blavatsky, que basicamente é a profetisa do movimento da Nova Era, eles meio que sobrepuseram com o nome de sua sucessora, Alice Bailey.
vemos que ela fala sobre a hierarquia que nós acabamos de ver ali na tela. Mas, afinal, que hierarquia é essa? Esta não é uma hierarquia romana, mas se trata de uma hierarquia espiritual, aqueles a quem eles chamam de mestres. Isto é espiritismo em seu maior grau. E o líder dessa hierarquia não é nada mais, nada menos que o próprio Lúcifer, que, segundo eles, se manifestará primeiramente com certas luzes e depois pessoalmente. Esses escritos são completamente contrários ao que a Bíblia prega. Isso é pura adoração a Lúcifer. Eles sequer procuram esconder isso. Eu quero que vocês se mantenham conectados, porque infelizmente temos que parar esse episódio, mas se você acha que já recebeu informações interessantes hoje, eu espero por você para que a gente continue nossa conversa no próximo episódio. Nós iremos entrar sobre qual é o plano real da ONU e das outras organizações que a cercam. Iremos te apresentar uma nova organização, que muitos de vocês talvez nunca escutaram antes, e continuaremos a destrinchar isso tudo, porque, meus amigos, o momento vai chegar para cada um de nós. E queremos te dar essas informações para que você tenha as ferramentas para se preparar, para que também você tenha a capacidade de ajudar outros, e para que você continue caminhando sem medo diante de tudo aquilo que vai acontecer. Mackenzie, Walter, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi um episódio incrível. Espero vê-los novamente em breve. Se cuidem.